Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 8, versículo 16. Porque sobre nenhum deles, tanto homens como mulheres samaritanos, tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 16. Mas por que sobre nenhum deles, tanto homens como mulheres samaritanos, tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus? Como está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 16. Porque a igreja verdadeira pertence ao Senhor Jesus, gente, e não aos homens. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Disse Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, ou seja, eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque para ser membro ou ser acrescentado à igreja verdadeira que pertence ao Senhor Jesus, para se salvar, isso só ocorre quando somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Esse somente é enviado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, gente. João capítulo 16, versículo 7, disse Jesus: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu, Jesus Cristo, for, vô-lo enviarei, o Consolador, o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2, versículo 47. Porque na igreja que pertence ao Senhor Jesus, o foco da pregação sempre e unicamente será a pessoa de Cristo Jesus, nosso único e fiel Salvador, e nada mais que isso. Atos capítulo 8, versículo 5. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo Jesus. Porque o que prende, o que chama a atenção na pregação da igreja do Senhor Jesus, são os sinais que seguem os que verdadeiramente creem no seu nome. Marcos capítulo 16, versículo 17. Disse Jesus: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, Jesus Cristo. Em meu nome, Jesus Cristo, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Atos capítulo 8, do versículo 6 ao 7. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Porque na igreja que pertence ao Senhor Jesus, o reino de Deus não é comida e nem bebida, gente. Eles não são bens materiais como dízimos e ofertas alçadas, mas é a justiça, é a paz, é a alegria no Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Atos capítulo 8, versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade de Samaria. E o que acontece com as pessoas que são batizadas em uma igreja fundada por homens e não são acrescentados à igreja do Senhor Jesus? Ou seja, não recebem o batismo com o Espírito Santo, pois somente a pessoa do Senhor Jesus pode dar esse batismo. As pessoas batizadas em igrejas fundadas por homens e não pela pessoa do Senhor Jesus ficam sem o poder do batismo do Espírito Santo
Eles não têm o discernimento espiritual e por isso são iludidos, enganados por psicologias, por artes mágicas baratas, por pastores, por bispos, por padres, etc. Pois eles acreditam na mentira que eles pregam, que são uma pessoa de grande virtude que vem de Deus, como está escrito em Atos capítulo 8, do versículo 9 ao 11. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade de Samaria artes mágicas e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas por que disse-lhe Pedro a Simão, o ilusionista mágico: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, como está escrito em Atos capítulo 8, versículo 20. Porque o que aconteceu com Simão, o ilusionista mágico samaritano, acontece com todo aquele que não foi acrescentado à igreja do Senhor Jesus, gente, que não tem o batismo com o Espírito Santo de Deus. Ele acredita que o reino de Deus se alcança com dinheiro, com bens materiais, com dízimos, com ofertas alçadas, como está escrito em Atos capítulo 8, versículo 13, 18 e 19. E creu até o próprio Simão, o ilusionista, em Filipe, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, bens materiais, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Na verdade, todo aquele que não foi acrescentado à igreja do Senhor Jesus pela pessoa do Senhor Jesus, através do batismo com o seu Espírito Santo, que vem de Deus, não tem parte e nem participação na palavra de Deus, pois o seu coração não é reto, não é justo diante de Deus. Atos capítulo 8, versículo 21. Tu não tens parte e nem sorte nesta palavra, na palavra de Deus, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Somente um coração que não é reto e não é justo, que é iníquo diante de Deus, fica preso nesse laço de amargura, de querer comprar com bens materiais, com dízimos e com ofertas alçadas, uma salvação, gente, que somente pode ser adquirida de graça, pela vontade de Deus. Atos capítulo 8, versículo 22 e 24. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor Jesus, para que nada do que disseste venha sobre mim. Jesus te ama. Ele deu sua vida de graça para nos dar pela graça, ou seja, pela vontade de Deus Pai, a salvação e a vida eterna. E por isso, Ele é o único que tem o poder, tanto na terra como nos céus, de acrescentar tanto homens como mulheres à sua igreja, através do Espírito Santo que somente Ele pode nos enviar. Atos capítulo 8, versículo 16. Porque sobre nenhum deles, tanto homens como mulheres samaritanos, tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Dani Miguel.